Nós vamos entrar em Atos, capítulo 24, do versículo 10 ao 22. Você pode ler para a gente, Everton, do versículo 10 ao 22? 24, 10 ao 22. 24, do 10 ao 22. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz nessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto, poderes verificar que não há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar. 12. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. 17. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deveriam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou esses mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. É o 21, né? Sim, tá bom. Então aqui a gente podemos ver sobre Paulo, né? Apresenta a sua defesa a Félix, né? Sabemos que Félix não é um governador, né? E aqui a gente podemos ver que os judeus, né, eles tramaram, né, uma acusações falsas contra Paulo, né, perante esse governador Félix, né? Ele estava falando que Paulo, ele causou tumulto ao templo, né, e com as pessoas e um grande alvoroço, né? Então isso aí, apóstolo Paulo, ele fala que nada disso ele fez, né? Que na verdade ele se tornou presente, mas ele não fez nada disso, e durante 12 dias só que ele apareceu lá nesses locais, mas ele não fez nada disso. Então as pessoas estavam acusando uma testemunha falsa contra Paulo, né? A gente vê que as pessoas falavam mentira sobre o apóstolo Paulo, né? Então a gente vê que Paulo estava passando aqui por uma injustiça, né? Que a gente vê aqui no versículo 10, né? Quando o governador fez sinal para Paulo que falasse, ele disse. Então a gente vê que fizeram as acusações para Paulo, e o governador deu sinal para Paulo que Paulo podia se defender, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo mesmo, ele era a sua própria defesa, né? Que ele não tinha advogado, não tinha nada, mas ele próprio poderia responder e se defender, né? Então aqui a gente vê que fala, né, que sendo que há muitos anos o Senhor juiz desta nação, sinto a vontade para defender, né? O Senhor mesmo pode verificar que não se passasse mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Então a gente vê que o apóstolo Paulo fala que ele ficou apenas 12 dias, né, de Jerusalém. Ele foi apenas a Jerusalém para adorar a Deus, né? Então ele foi para adorar a Deus e ele ficou comportado, e ele não fez alvoroço nenhum e não fez nada disso, né, que as pessoas estavam acusando ele, né? Então essas pessoas estavam acusando o apóstolo Paulo de fazer uma confusão, né, em Jerusalém, né? A gente vê que os judeus estavam fazendo isso, que eles queriam a morte de Paulo, né? Então a gente vê sobre a defesa de Paulo, aqui fala no versículo 12, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele não agitou o povo, ele não fez nada disso, nem discutiu com ninguém, né? Então o apóstolo Paulo vai falando isso pro governador, e a gente vê que o governador vai ouvindo o apóstolo Paulo e ele percebe, né, que o apóstolo Paulo estava falando a verdade, mas a gente vê que as pessoas que julgavam Paulo, eles estavam com tudo, né, para querer condenar o apóstolo Paulo, né? Então a gente vê
que foi assim, uma situação meio crítica, né? Porque na verdade esse governador Félix também ele queria, na verdade, agradar o povo, né? Agradar o judeu, né? Então a gente vê que isso aí já seria uma coisa que não favorecia Paulo, né? Então a gente vê sobre a situação de uma pessoa importante, né? Muitas vezes podemos pensar até num político para ganhar votos, né? Muitas vezes ele vai querer agradar o povo, né? Então esse homem, por ser político, então ele também queria agradar o judeu, né? Então ele ficou nessa situação meio crítica, né? No versículo 13 que fala, e nem pode voltar diante do Senhor as acusações que agora faz contra mim. Porém confesso ao Senhor que segundo o caminho a que chama seita, assim eu sirvo a Deus e nossos pais e acredito em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala, né, que muitas vezes a pessoa estava julgando ele, né, por ele ir contra a lei. Daí ele fala aqui que ele era a favor da lei e também sobre as coisas que o profeta falava. Eles eram a favor, porque ele falava que tudo isso vinha de Deus. Então o apóstolo Paulo falou que não estava contra nada disso. E o que o apóstolo Paulo pregou lá nesse local aqui que as pessoas consideram, ele estava pregando sobre a ressurreição de Cristo. Ele nem falou sobre, ele estava pregando mais sobre a ressurreição de Cristo, né? Então a gente vê que mesmo assim, para muitas pessoas não acreditar na ressurreição e contra, então estava indo contra Paulo, porque achou que a Paulo estava conquistando várias pessoas sobre a ressurreição de Cristo, né? Então aqui a gente podemos ver esse sentido, né? Então a gente vê que eles até chamavam essa situação que o apóstolo Paulo falava sobre seita, né? Seria o que? Seria a seita de Nazaré, né? Que era o Cristo, né? Então a gente vê que seria até uma situação assim meio crítica, né, de chamar o que o apóstolo Paulo fazia em favor de Cristo como se fosse uma seita assim qualquer, né? Sendo que o apóstolo Paulo ele pregou sobre a ressurreição de Cristo, que é importante a pessoa acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que as pessoas viessem crer na salvação, né? Então era isso que o apóstolo Paulo pregou, né? Então o apóstolo Paulo ele não fez nada demais assim que merecia, né? Ser aqui julgado e condenado, né? Então aqui a gente podemos ver que até o Jesus Cristo, né, quando estava com os apóstolos, ele falou que muitas daquelas pessoas iam passar até por tribunal, né? Ia passar por alguma coisa. A gente podemos pensar até sobre o apóstolo Paulo passando por isso. A gente vê que Cristo, né, ele também passou por vários tribunais inocente, né? E as pessoas acusando ele, mas Jesus, a gente sabia que ele é inocente. E aqui nesse caso a gente vê que o apóstolo Paulo também ele é inocente, mas as pessoas estão indo contra ele, né? Inventando um monte de mentira, de calúnia, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Porque no versículo 15 ele fala, tendo esperado com Deus, como também antes tem que haverá a ressurreição tanto dos judeus como do injusto, né? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele vai pregando, né, e falando sobre essas situações assim que acusaram ele, mas ele não causou tumulto nenhum, ele não causou confusão nenhuma, ele apenas pregou sobre a ressurreição de Cristo, né? Então a gente vê sobre essa situação, né, que Félix deu sinal para apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo começou a falar, né? Então a gente vê que Paulo explicou que não tinha agitado ninguém durante os poucos dias que estava em Jerusalém, né, que a gente vimos aqui do versículo, esses versículos aqui, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso. E a gente vê aqui do versículo 24, do versículo 11 ao 12 aqui, é só para 24, do versículo 11 ao 12, né, que a gente leu, né? A gente vê que ele negou, né, as acusações de Tértulo. Então a gente vê que esse Tértulo aqui, eu acredito que talvez seja algum advogado dos judeus, né, que estava acusando Paulo, né? Então ele estava acusando Paulo, e esse homem aqui, como acusa Paulo, ele fez várias bajulações, né, agradando Félix, que era o governador, né, para que tivesse uma simulação assim, que esse governador acatasse o que esse Tértulo queria, né, para que ele condenasse Paulo, né. Então aqui a gente podemos ver que Paulo, nessa situação difícil aqui, ele não fez nenhuma bajulação ao governador, coisa nenhuma, e ele só apenas respondeu aquilo que era correto, aquilo que era verdade, e falou sobre a justiça, né, que ele cria, que Deus, né, que acreditava na lei de Deus, não era contra a lei, acreditava nos profetas, né, que apontava tudo para Cristo. Então o apóstolo Paulo só estava falando a verdade sobre a ressurreição de Cristo Jesus, que ele pregava, né, que ele cria nisso, né, então ele tinha que fazer aquilo.
Então a gente vê que o apóstolo Paulo simplesmente ele só falou a verdade numa situação difícil, né? Então aqui a gente podemos aprender com o apóstolo Paulo, né, que seria uma lição para nós, né, que mesmo no momento difícil da sua vida, ele não fez nenhuma bajulação e ele também só falou a verdade, né? Então e nesse contexto aqui ele também fala, né, no texto aqui se fala assim que se por acaso ele tivesse errado, ele poderia até morrer, né, que ele seja julgado, condenado à morte, mas ele não tinha feito nada de errado, então era favorável que ele tivesse um julgamento justo, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fala as coisas corretas, mas sem temer a situação, porque ele sabia, né, que ele era um servo de Deus e ele estava fazendo o que era correto de Deus e a confiança dele em Deus, né? Então a gente vê que numa situação difícil, muitas vezes a pessoa ela teme, muitas vezes a pessoa acaba caindo para o lado errado, né? Como a gente vê esse homem aqui, né? Que ele fez bastante bajulação aqui sobre esse governador Félix, né? Para ver se de repente ele vai sobre esse Tértulo, né? Fez isso para ver se o governador vai e faz aquilo que ele está querendo, né? Então a gente vê que na defesa de Paulo simplesmente só fala a verdade e não faz bajulação nenhuma. E aqui a gente podemos ver sobre essa situação de apóstolo Paulo, quando a gente vê que o governador percebe que ele não tinha nenhum motivo assim para que fosse condenado, mas ele ficou preso, mas durante 2 anos, né, que esse homem segurou ele, mesmo sabendo que apóstolo Paulo era justo, né? E a gente vê que ele, vendo essas coisas, ele até achou que apóstolo Paulo talvez poderia até oferecer algum dinheiro para ele, né, para ver se ele ficasse livre da condenação, né? E apóstolo Paulo, ele não fez isso. A gente podemos ver sobre esse homem achando que talvez o apóstolo Paulo poderia oferecer dinheiro para ele, talvez seria porque ele era corrupto, porque ele queria ganhar algum dinheiro, e também poderia ser para ver se ele visse alguma coisa de errada no apóstolo Paulo, oferecendo suborno, para que de repente ele possa, né, ir até contra Paulo. Mas o apóstolo Paulo sempre ficou na dele e não ofereceu dinheiro nenhum. E também a gente sabemos que o apóstolo Paulo também não era aquela pessoa que tinha bens, que tinha bastante condições financeiras, né? Então a gente podemos ver que isso aí nem passou pela cabeça de Paulo de oferecer nada. Ele pensou assim, que esteja na mão de Deus e a justiça que rola do jeito que Deus quiser, né? Porque jamais ele ia fazer alguma coisa assim, né? Então aqui a gente podemos ver também sobre quando esse homem aqui chama a sua esposa para conversar com Paulo, né, que seria Dúcila, né, que era uma judia. A gente vê que ela ouve o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo fala sobre a sua fé, e o apóstolo Paulo fala sobre a justiça de Deus e fala sobre o injusto, né? Então quando a gente vê que o apóstolo Paulo começa a pregar firme sobre isso, então a gente vê que ele fala assim, chega, né? Ele não queria ouvir mais o apóstolo Paulo. Então a gente vê que uma pessoa talvez correndo de ouvir aquilo que é verdade, porque ele não queria sair dessa zona de conforto, né, de ser talvez injusto, né, e estar comandando o povo, né? Então ele sabia que talvez ele ficou com medo, né, de ouvir aquilo que ele sabia que ia cair sobre ele, né, que a injustiça de Deus não ia falhar, mas também a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente podemos ver sobre essa situação de apóstolo Paulo, né, que ele não temeu sobre essa situação difícil, né, e ficou sempre firme, né, para ver o que ia dar, né, porque na verdade ele era um servo de Deus, ele era justo naquilo, né. Então a gente podemos ver que ele negou, né, sobre a acusação de Tértulo, dizendo sobre a diferença entre os judeus, que não era sobre a lei, mas sobre a ressurreição dos mortos, que Paulo pregava a alguns judeus. Então a gente vê que até isso as pessoas estavam falando que o apóstolo Paulo estava indo contra a lei, né. Então, ir contra a lei seria uma ofensa, mas o apóstolo falou, não estou indo contra a lei. Não estou indo contra a lei e acredito na lei também sobre aquilo que os profetas falavam, né, que apontou sobre a situação de Cristo, né? Então a gente podemos aprender sobre isso, né, sobre essa maravilha, né, que a gente vê que o apóstolo Paulo tinha muita sabedoria para resolver as questões, porque na verdade ele era muito sábio e também Deus estava com ele, né? Então aqui a gente podemos ver essas coisas, né, diante de Deus, né? A gente podemos ver aqui no versículo 16, e por isso também esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens, né? A gente vê que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 16, né? Ele fala aqui, por isso também, né, me esforço por ter sempre uma consciência pura
diante de Deus e também diante dos homens. Então ele fez primeiramente é ter consciência pura diante de Deus, né? E também eles tendo a consciência pura diante de Deus, sendo correto diante de Deus, jamais os homens poderiam julgar ele em alguma coisa de errado, né? Porque ele não ia estar errado, né? Então a gente vê que a consciência pura é uma coisa mais maravilhosa que um servo de Deus tem que ter, né? Independente da situação, né? Não importa o que as pessoas falam ou o que as pessoas fazem dentro de você. Então a gente vê como essas pessoas acusaram o apóstolo Paulo para querer derrubar o apóstolo Paulo de qualquer jeito, de uma maneira errada. A gente podemos pensar sobre uma situação bem crítica, que a gente vê sobre Satanás é acusador, né? A gente podemos pensar sobre Jó, né? Quando Jó servia a Deus, ele era firme, amava a Deus, ele era correto, era justo. A gente vê que o diabo fez, foi parar perante Deus e falou também, você dá tudo para ele, olha o conforto que esse homem tem, a riqueza que ele tem, né? Quer dizer, acusou Jó, falou assim, ele é fiel a Deus, a você, Senhor, por causa de tudo isso que ele tem. Aí Deus falou, pode tirar as coisas dele, só não tire a vida dele. Então a gente vê que Satanás, ele é um acusador, na verdade, nesse sentido, né? Que ele quer destruir o servo de Deus. Então quando ele vê um servo de Deus ali correto, justo, firme, ele vai sempre usar as pessoas para querer manipular e querer fazer alguma coisa errada para que esse servo de Deus caia, né? Como Satanás queria que Jó caísse, né? E fosse contra Deus. A gente vê que Deus sabia, né, do servo que ele tinha. Ele falou, tudo bem, já que você está pensando isso, então pode tirar toda a riqueza dele. A gente vê que Satanás matou lá os filhos deles, né? Ele ficou cheio de úlceras, se coçava com caco de telha. Então a gente vê o que Jó passou. Foi muito difícil. Mas por que tudo isso? Porque Satanás foi querer falar, né? Ele serve a você por causa dessa mordomia que ele tem, né? Você dá tudo para ele. Então é fácil, né? Não é assim que as pessoas falam, desse jeito é fácil, né? A mesma coisa num time de futebol. Às vezes a pessoa faz aquela panelinha, só pega gente bom, né? Pega aquele time ali, tudo contado a dedo, você, e não... É aquele... pessoa tudo bom de bola, pega um time ruim e aquele massacre, né? É 10-8, 12-3, aí é fácil, né? Só gente bom. Então a gente podemos pensar isso, é que Satanás falou para o Senhor, ó, a situação de Jó aí é fácil, né? Está servindo a ti. Mas Deus falou, não, ele é fiel mesmo, né? Então a gente podemos ver como a situação de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por todas as situações críticas, mas ele era fiel a Deus, né? Então a gente podemos ver isso. No versículo 17, Versículo 17, e depois de anos vim trazer donativo para o meu povo e também fazer oferenda. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fala que apareceu ali em Jerusalém para trazer donativos, né, para as pessoas, né, que estavam precisando, né? Ou alguma pessoa pode até pensar sobre esmola, sei lá, donativo, que seria uma ajuda, e também para oferecer, né, oferenda ao templo, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fez isso, né? Então ele apareceu ali, daí foi onde que ele teve os contatos com um judeu, no versículo 17. Então é a explicação que ele fala, né, por que ele apareceu ali, né? E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo, sem tumulto, né? Então a gente vê que essas pessoas, né, da Ásia encontraram o apóstolo Paulo no templo já purificado, fazendo o trabalho do Senhor, mas sem contenda e sem tumulto. Então o apóstolo Paulo vai revelando as coisas que aconteciam com ele, né? Então a gente podemos ver que essa acusação do apóstolo Paulo também, eles não tinham testemunha, né, para condenar o apóstolo Paulo. A gente vê que tudo tinha que ter testemunha, e a testemunha que eles arrumaram seria aqueles judeus, mas naquele pretexto que seria só coisas erradas, né? Que ele estava querendo mesmo a morte de Paulo, né? Então a gente podemos ver que talvez isso pode ter, o governador deve ter percebido isso, né? Falou, cadê os outros, né, que venham contra ele acusar ele? Não tinha, né? E nesse versículo 19 fala assim, os quais devia comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivesse alguma coisa contra mim. Então o apóstolo fala, cadê as outras pessoas que poderiam aparecer aqui para fazer as acusações contra mim? Não tinha, só tinha aquela panelinha ali de judeus, né? Esse Tértulo aqui, mas ninguém, né? Então a gente vê que não foi uma coisa assim tão forte, né? E no versículo 20 aqui fala, ou então que estes homens que estão aqui diga que crime acharam em mim por ocasião
do meu comparecimento diante do Sinédrio, né? Então o apóstolo Paulo fala, né, para as pessoas falar, né, sobre ele, que crime que ele cometeu, que coisas que eu fiz, né, de ruim que eu mereço, né, a condenação, né? E salvo estas palavras que clamei estando entre eles, hoje estou sendo julgado por vocês, por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acudamente as coisas relacionadas com o caminho, audiou a causa, dizendo: quando chegou ao comandante de Listas, toma o rei uma decisão a respeito do caso de vocês, né? Então aqui a gente vê que Félix, né, ele vendo que a acusação de apóstolo Paulo é que ele conseguiu se defender bem, dele fala, né, que vai aguardar quando chegasse essa, dizem, né, que seria outra pessoa, né, que daí queria ter o julgamento de novo com o apóstolo Paulo. Então a gente vê que ele já não decretou um julgamento que ele poderia falar para o apóstolo Paulo: não, você está livre, né, você não tem condenação nenhuma, pode ir para sua casa. Ele não falou isso, né? Mas também ele não condenou no sentido assim, ó, você está condenado à morte, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele ficou por mais 2 anos ali preso, mas ele ficou 2 anos preso, mas ele ficou 2 anos preso assim, com mordomia, né, que ele poderia receber visita, era uma situação tranquila, não ficou ali nem algemado, nem amarrado, e talvez seria um lugar grande que ele poderia andar para o lado de fora, tomar sol, essas coisas tudo. Então não foi aquela prisão assim, mal sacrada, porque o governador percebeu que ele não tinha essa condenação pesada sobre ele, né? Então ele teve esse conforto, né? Então ele ficou totalmente tranquilo, né? Eu acredito que talvez isso aqui pode ser até no Sinédrio do governador, talvez em algum lugar que ele ficou por lá, mas ele ficou assim numa situação assim, bem tranquila mesmo, né? Com toda a alimentação perfeita, né? E também poderia receber pessoas, andar tranquilo, né? Então ele não tinha aquele aborrecimento, né? Então, porque na verdade o governador percebeu, né, que ele não merecia a condenação, né? No versículo 23, e ordenou ao centurião que conversasse a Paulo na prisão, tratando com tolerância, não impedindo que seus próprios o servissem. Então aqui a gente podemos ver, né, que ele teve essa tolerância tranquila na prisão, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que esse governador aqui também, Félix, ele foi injusto, né? Porque ele, vindo a situação de apóstolo Paulo, ele poderia liberar Paulo, né? Falando: se você não vai ficar preso, mas ele deixou, né, o apóstolo Paulo que ficasse preso, e o apóstolo Paulo ele ficou ali mais 2 anos naquela situação. E de vez em quando esse homem, né, Félix, chamava Paulo para conversar, mas talvez para ver se o apóstolo Paulo dava algum dinheiro, alguma coisa para ele, mas eu acredito que seria talvez para ver injustiça no apóstolo Paulo, ou também por causa da situação que o apóstolo Paulo pregou, né, sobre a injustiça daquelas pessoas que eram injustas, né, diante de Deus, que ia receber a punição de Deus. Talvez aquele homem temeu, ele até chegou a falar para o apóstolo Paulo: pode parar e eu vou te ouvir outra hora. Não quis ouvir mais, porque na verdade aquilo ali doeu nele, né? Seria aquelas pessoas que sabem que está errado, mas ela na verdade ela não quer se arrepender, né? Então aqui a gente podemos ver sobre uma situação assim, bem crítica, né? As pessoas temem, né, o temor a Deus, porque ele sabia que por todas aquelas coisas erradas ele poderia ser punido, né? Falando sobre a situação do governador, mas ele não quis ouvir mais porque ele doeu nele. Então não quero ouvir, porque na verdade ele não queria se arrepender, né? A gente podemos pensar até sobre o evangelho, que muitas vezes a gente prega o evangelho para as pessoas, às vezes a pessoa até entende, né, sobre a salvação, que realmente se a pessoa entregar, ela vai ser salva por Cristo, mas quando ela pensa sobre se arrepender, que ela não vai poder fazer mais as coisas erradas, e vai ter aquele compromisso de estar servindo a Cristo, né? Sempre, né? Muitas vezes a pessoa, ela acaba desanimando e não querendo, né? Então ela inventa qualquer coisa para não aceitar a verdade, né? Então aqui a gente podemos pensar também sobre esses políticos, né? E muitas vezes, né, a gente vê que o poder de Deus ele pegou tão forte, né, que até esses políticos soube, né, sobre a presença do Senhor Jesus Cristo, né, e até esses homens aí da sinagoga, tudo, alguns até acreditam em Jesus Cristo, tudo, mas muitas vezes por causa do seu egoísmo, por causa de não querer aceitar a mordomia, muitas vezes eles pegavam e não se arrependiam. Mas a gente vê que muitas vezes a pessoa olha e fala: esse caminho é o verdadeiro, né? Jesus Cristo é a salvação mesmo. Mas muitas vezes a pessoa pensa assim: na hora de eu parar com todas essas coisas, né?
né, um político, né, parar de ser político. Ainda mais um político que muitas vezes não é justo, né? Então fica difícil, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre tudo isso, né? Sobre esses acusadores que desceram em Jerusalém, nos fizeram, né, nessas legítimas defesas, né? Somente de ofensa, né, para o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo, o que ele pregou? Sobre a doutrina da ressurreição de Cristo, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo pregou uma das coisas maravilhosas, porque se uma pessoa não acreditar que Cristo morreu e foi ressuscitado, é a mesma coisa de se condenar, porque não adianta querer acreditar nas outras coisas, mas uma das coisas mais importantes, que é a ressurreição de Cristo, que prova que Jesus Cristo é Filho de Deus. Muitas vezes as pessoas não acreditam, que nem essas pessoas que achou que o apóstolo Paulo estava pregando uma coisa, aquela loucura, chamou até de seita. Então a gente podemos ver que isso é um absurdo, né? Desse versículo até o 23, do versículo 10 até o versículo 23, alguém tem algum comentário para falar sobre esse contexto que foi lido aí? Alguma dúvida também? Me chama a atenção o ponto que Paulo comenta que tudo que ele queria era de acordo com a lei. Ou seja, a crença na doutrina de Cristo e em Cristo não entra em discordância com o que a gente vê nas escrituras do Antigo Testamento, mas sim em cumprimento. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós devemos olhar para uma escritura perfeita que se cumpre em Cristo. Sim. Então, Paulo ele mostra que o que ele cria era cumprido em Cristo e estava prometido nas escrituras. Sim. Então, de certa forma, Paulo, na defesa dele, também está pregando para aqueles judeus que estão presentes. E para os demais também, para o próprio Félix, que era conhecedor do caminho, como ele próprio disse, porque ele já governava ali na Judéia há muito tempo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós devemos entender que é algo perfeito, é algo sem erro, que tudo entra em concordância. E quando nós pensamos que tem algo contraditório, o erro está na nossa interpretação, mas não nas Escrituras. Então, Paulo, quando fala sobre essa questão, creio em tudo que concorda com a lei, ele mostra justamente essa perfeição. Em Cristo, né? Me chama a atenção isso. Aqui no versículo 24, né? A gente vê que vai continuar a situação. Paulo, aqui fala, passando alguns dias, Félix veio com Drúsila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, né? Então aqui a gente vê que, de novo, né, a gente vê que Félix manda chamar Paulo porque ele estava com sua esposa, que seria Drúsila. E essa Drúsila que também fala que ela é judia, né? E essa Drúsila que também parece que é uma das filhas mais novas de Herodes, né? Que é o Herodes grande, né? Então a gente vê que ela vem da descendência de Herodes, e também parece que ela era judia, e ela passou por essa situação e ouviu também falar sobre a ressurreição de Cristo, né? Então a gente vê que talvez, eu acredito que ela sabia bem sobre isso e cria, e talvez por ela ser esposa de Félix, eu acredito que ela deve ter abrido bem a cabeça de Félix sobre a ressurreição de Cristo, né? E Cristo realmente ele viveu e morreu, né? E ressuscitou, né? Que isso aí espalhou naquela época, né? Talvez ela passou por essa situação. Então aqui a gente vê que ele chama o apóstolo Paulo, né? E Paulo, que ela queria ouvir a fé de Paulo, e Paulo começa a falar no versículo 25, que fala, quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado, né? E disse, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele aproveitou a oportunidade até na hora mais difícil da vida dele, que ele viu que aquele Félix era injusto, né? E ele falou sobre a justiça de Deus, falou sobre o juízo vindouro, e falou também sobre da punição da injustiça, daquela pessoa que não seria justo, né? Então a gente vê que isso aí mexeu na pele desse governador Félix. Então a gente vê que chega uma hora que ele fala, não precisa falar mais nada, né? Se retire, né? A gente vê que na verdade, é porque na verdade ele não quis reconhecer, eu preciso me arrepender e me entregar nesse Senhor, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo foi bem diferente daquele advogado Tértulo, né? Que fez uma puxação de saco sobre esse governo aqui para ver se conseguia o que ele queria, né? Então o apóstolo Paulo era firme na fé, firme no Senhor, e ele até na hora mais difícil dele, ele aproveitava a profundidade de falar sobre o juízo de Deus. Então a gente vê que mesmo os governadores, aqueles homens que
que defendia a lei, que era duro naquilo ali, a gente vê que eles, através de Cristo Jesus, através de seu apóstolo, eles ouviram a verdade. Pode ser que muitos deles acreditaram, mas muitos, por causa da sua arrogância, não se entregaram. E alguns também pode ser que se entregou, se arrependeu ao Senhor, mas talvez a gente não sabe, né? Mas a gente podemos ver que o evangelho do Senhor era pregado de uma maneira maravilhosa, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então, continuando aqui no versículo, né? Ele disse: por agora vocês pedem, retire-se, enquanto eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Então ele fala para que o apóstolo Paulo se retirasse, e quando ele tivesse oportunidade, quer dizer, quando tivesse outra chance, mandarei chamá-lo, né? Então a gente vê que isso aqui, ele já disfarçou, na verdade, porque na verdade ele ficou com medo, né? de saber, né? que a justiça de Deus ia cair sobre os injustos, né? Daquelas pessoas que talvez aceitassem suborno, que nem ele queria suborno, aceitar dinheiro, né? E pessoas que agiam de uma maneira errada, né? Então a gente vê que o Senhor jamais ele vai deixar de passar sua justiça por injusto, né? Então é que o apóstolo Paulo fala, mas o apóstolo Paulo fala isso, mas não que ele tenha raiva desse homem, mas ele quer que, na verdade, que esse governador se arrependa, né? Então tudo que o apóstolo Paulo faz é por amor ao evangelho, né? E querendo, né, que as pessoas olhem para o seu erro e se arrependam, né? Então a gente podemos ver como o apóstolo Paulo ele foi usado por Deus, né? Em qualquer situação, né? Durante os governadores, durante daqueles homens que defendia a lei, independente de todas aquelas coisas, quando ele tinha oportunidade, ele sempre falava a verdade. Então, jamais ele pegava alguma coisa que ajudasse a ele mesmo. O apóstolo Paulo, de maneira nenhuma, ele pensou nele. Ele pensava só fazer aquilo que o Senhor queria, né? Então, para ele bastava a justiça de Deus na sua vida, né? Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele não precisou nem de advogado para se defender. Ele mesmo se defendeu porque ele era muito sábio, mas só que nessa sabedoria que ele tinha, Deus estava com ele também para ajudar ele. Então a gente vê que juntou as duas coisas, né? Ele já era sabido, na verdade, mas só que Deus deixava ele mais sabido ainda porque ele focava só no lado espiritual, né? Então a gente vê que ao mesmo tempo estava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso chamou mais frequentemente conversando com ele. Então a gente vê que esse homem, né, Félix, era muito injusto, né? Então a gente vê que nesses 2 anos que o apóstolo Paulo ficava de vez em quando, ele falava: vem cá, Paulo, para conversar, chamava Paulo para conversar. Mas ele que sempre achando que o apóstolo Paulo poderia oferecer algum dinheiro para pagar a sua liberdade. Então o apóstolo Paulo já tinha sua liberdade, na verdade, porque ele era justo, ele não fez nada de errado. Se esse homem que fosse um verdadeiro, uma pessoa justa, ele falava: pode sair daqui, pode ir embora, você está livre. Né? Faria isso, o apóstolo Paulo não tinha que pagar por nada. Por que uma pessoa vai pagar por uma coisa que não fez? A mesma coisa, muitas vezes, eu discuto com uma pessoa, de repente eu tenho certeza que aquela pessoa está errada, eu vou chegar e vou pedir desculpa, se eu tenho certeza que a pessoa errou, então acho que não tem motivo, né? Então a gente pede desculpa, né, quando a gente percebe que realmente a gente errou, está errado, então você vai chegar lá, vai pedir desculpa, me perdoa, eu errei. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, para que ele ia fazer isso, né? Se ele sabia que a liberdade era dele porque ele não fez nada, né? Para quê? Pagar por uma coisa que ele não fez. No versículo 27 que fala: e 2 anos mais tarde Félix teve sucessor por Cócio, Festo, e como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então a gente vê que esse Félix também ele queria o apoio dos judeus, né? Ele pensou sempre nele mesmo, ele queria o apoio dos judeus, que os judeus estivessem do lado dele, então por isso ele manteve Paulo encarcerado na prisão, mesmo que sabendo que Paulo não merecia. Então aqui a gente podemos ver Paulo, né, um servo do Senhor justo, não fez nada de errado, mas preso, né, por muito tempo, por uma pessoa, na verdade, que estava querendo mais o agrado do povo para o lado dele, né? Então ele não liberou Paulo, né? Então a gente podemos pensar o que aconteceu com esse Félix, né? A gente sabemos que por causa dos alvoroços entre judeus e gentios, então ele ficou assim meio difícil das coisas, dele resolver as coisas, né? Que talvez ele não era uma pessoa muito sábio, e por isso também ele perdeu o cargo. Então ele perde o cargo e depois entra outro governador no lugar dele, que esse governador também vai continuar com essa situação de Paulo, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que um homem, né, que não faz as coisas certas, não faz as coisas corretas, e de repente começa a aparecer várias coisas erradas, uma confusão que ele tinha que ajeitar,
no político dele, ele não faz, muitas vezes isso aí vai para outras pessoas superiores a ele, muitas vezes a pessoa fala assim, essa pessoa não serve para esse cargo. Então ele pagou por isso, né? Pagou por ser injusto, né? Por não ser uma pessoa assim, que faz as coisas corretas, né? Então a gente podemos até pensar sobre naquela pregação do apóstolo Paulo, né? Seria que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção dele, vendo a qualidade ruim dele, né? Que era para onde ele se arrepender, né? E poderia estar com o Senhor, mesmo que não fosse um governador mais, mas seria um servo de Deus, né? Que a gente vê que todo mundo vive pouco tempo nessa terra, né? Aí ele, como hoje, né? Ele já está morto, mas estaria o quê? Com a sua salvação garantida, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo viu essa oportunidade. Então o apóstolo Paulo pensou assim, não, eu vou falar, né, sobre os defeitos dele, sobre a sua injustiça que Deus não vai perdoar, para ver se mexo com ele, para ver se ele se arrepende, né? Então o apóstolo Paulo estava um pouco ligando nesse... Então vou matar você por causa disso, mas está mexendo com a minha... revelando o que eu sou de ruim, né? Mas o apóstolo Paulo era um servo de Cristo, então o apóstolo Paulo ele não temia nada sobre essas coisas, né? Ele realmente, né, ele sempre falava as coisas corretas, né, e procurava servir a Deus, né, da sua maneira melhor possível, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Sobre essa situação aqui de apóstolo Paulo, né? Que seria assim uma situação assim que chama bastante atenção da gente, né? Alguém tem mais um comentário para falar sobre essa situação aqui? Paulinho, 2 pontos, né? Sim. Geralmente o ambiente corporativo que a gente trabalha tem uma prática agora, que o superior ele dá o feedback, né? O subordinado, né? Aí, o feedback positivo, o que você fez bem, feedback negativo, você tem alguma coisa a melhorar e tal, né? Algumas vezes, né, a questão da acusação tem mais a ver com quem acusa do que propriamente o acusado, né? Os hebreus estavam muito chateados com Paulo, acharam que foi um desaforo ele ter voltado, e passaram dias, passou para o governador, e ele agora também estava acusando Paulo por causa dessas turbulências todas, né? E você vê que o outro ponto é que aqui quando você leu agora há pouco no versículo 25, né? Sim. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Está revelado na palavra de Deus que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, foi isso que Paulo fez, né? Do juízo vindouro, do pecado, que seria a falta de domínio próprio, você ser dominado pelas paixões desse mundo, né? E acerca da justiça de Deus que foi feita na cruz em favor do homem, né? Então é muito interessante esses 2 pontos aqui. Muitas vezes a acusação tem mais a ver com quem é o acusador. Ele que tem o problema, não é o outro que é tão errado, por assim dizer. É claro que tem esse outro lado, de que o ser humano comete erros, precisa ser alertado, sacudido, chacoalhado, acordado para ver as coisas, né? Aí entra a palavra de Deus, o Espírito Santo, que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como Paulo fez aqui ante o governador, né? Sim. A gente podemos ver, né, que, na verdade, assim, a gente podemos pensar sobre a situação de Paulo aqui. Ele estava num ninho de cobra, na verdade, né? Porque as pessoas ali, não tinha ninguém ali do lado dele, a não ser o Senhor Jesus Cristo, né? O governador tinha medo quando ouvia as palavras de Paulo, mas ainda assim estava com a expectativa de que Paulo fraquejasse, errasse e oferecesse dinheiro para ele. Sim. Né? Um medo covarde até que ele não encarava. É porque se Paulo fizesse isso, ele já sabia, já ficou com medo do medo. Depois ele vai pensar assim, Paulo é um qualquer, né? Já quis meter suborno, né? Então ele já não ia ter tanto medo de Paulo. Né? Mas como ele viu que Paulo era firme, era duro nas coisas de Deus, né? Com certeza de aceitar, então não é um motivo de temer, né? Olha, aquela pessoa realmente ele é fiel a Deus e ele não faz nada de errado, ele não cai. Né? Então aquilo ali mexia mais com o ego dele ainda para mostrar, né, que ele tinha essa diferença entre ele e a Paulo. Seria o justo e o injusto, né? Então a gente vê que, felizmente, né, as trevas, né, ela não tem união com a luz, né? Então a gente podemos ver que isso aí era um jeito de apóstolo Paulo mostrar para ele, né? Olha, estou aqui de uma maneira correta, sou justo, estou passando por todas essas coisas erradas e esse governador sabia. E agora o governador talvez ele queria algum erro de apóstolo Paulo para ele ficar mais aliviado, né? Mas isso aí, apóstolo Paulo não deu esse gosto, né? É como a gente podemos pensar, né, sobre Cristo, né, quando ele morreu na cruz por nós, né? Ele não deu o gosto, né, de errar, pá. Ele fez tudo perfeito, né? Do jeito que Deus queria. O de Paulo mostra, a gente não tem o fim de Félix, né? Sim.
Mas ficou registrado na vida de Félix e Paulo, e a gente sabe disso hoje, né? Que esse testemunho confrontou a realidade de vida pecaminosa que ele tinha, né? E talvez ele optou por não aceitar Sim. a vontade de Deus ainda. Abrir mão de tudo que ele tinha para começar a viver uma nova vida, né? E ficou registrado esse enfrentamento que ele teve com Paulo aqui, com palavras, né? Sim. Então, esse Félix, na verdade, assim, parece que ele não teve assim, um trabalho tão grande, porque depois a gente vê que parece que ele perde o cargo, né? Por causa das avanças lá que teve dos judeus e os gentios. Ele perdeu o cargo, entrou outro governador no lugar dele. E esse governador também que entrou, também parece que ele era ruim, ele não era bom. E parece que ele começou a reinar como governador nos 60, parece que no ano 62 ele já morre. Então a gente vê que teve uma vida curta. Era ruim, mas teve a vida curta. Talvez isso aí tudo Deus resolvendo as coisas, né? Então a gente podemos pensar assim, né? Acho que todos eles, né? Tanto um como o outro aqui, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para eles se converterem do seu pecado, né? Do seu erro, né? Então tanto um como o outro não vai aceitar, mas um teve a vida curta no seu reinado, e o outro pode ser que já vinha reinado de outro lugar, mas nesse lugar aqui parece que ele começa no ano 60, pelo menos que eu vi aqui no esboço, e no ano 62 parece que ele falece, né? Parece que ele morre, né? Então a gente podemos ver assim que pouco tempo, né? A gente podemos pensar assim, né? Que muitas vezes o erro está na pessoa, mas alguém parece para pregar a palavra de Deus, então a pessoa tem aquele tempo ali para se arrepender, se converter, mas muitas vezes a pessoa se endurece seu coração, não se arrepende, de uma hora para outra a pessoa vai e morre. Então, no outro caso aqui, o cara vai e perde o cargo, que ele se achava importante, né, que ele queria segurar o cargo a qualquer custo, né? Perdeu o cargo. Então, quer dizer, tudo aqui nessa vida é pouco tempo, né? É curto. Mas o que é eterno é o Senhor, nosso Senhor Deus, né? Então, é o que vale a pena, na verdade, é procurar servir a Deus de uma maneira justa, né? Porque Ele sim. Sabemos que, a gente sabe que muitas vezes a gente pode até fraquejar, ser falho, mas é importante a gente nunca desistir, né? Se arrepender diante de Deus, nunca duvidar do perdão de Deus, né? E procurar estar sempre firme com Ele, né? Isso que é o importante.